Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai falar sobre Config Map. O Config Map ele é um recurso que existe ali dentro do Kubernetes que permite que a gente consiga fazer o envio de informações ali, envio de dados, para dentro dos pods, para dentro das aplicações dos pods, sem que a gente tenha necessidade de pegar, derrubar tudo, montar uma imagem, testar e depois subir de novo. Não. Ele vai pegar determinados valores que a gente passar para dentro da aplicação, armazenar dentro dele, e o pod vai conseguir fazer o acesso desses valores e consumir isso, né? E por que isso é interessante? Vamos lá. Às vezes, você quer ali fazer uma desacoplação entre as configurações ali das suas imagens, dos seus containers, das aplicações ali, né? Você não quer ficar atrelado a uma imagem, uma configuração e o negócio hard-coded ali dentro. Não, não, não. Você não quer nada nesse sentido, né? Você quer um negócio ali do qual você consiga configurar, alterar, a sua aplicação vai ler aquele valor e vai se modificar de acordo com o valor que você passa, né? Então é legal que, por meio do Config Map, você consegue passar esses valores ali para a sua aplicação de modo com que ela simplesmente vai ler aquilo e vai executar. E o legal é que você vai pegar, desenvolve o arquivo ali, manda para dentro do Kubernetes e ele salva isso dentro do etcd. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque, geralmente, né, variável de ambiente ali ou arquivo de configuração tende a ser pequeno. Então tem uma limitação na quantidade de dados que você pode salvar ali dentro do etcd, por meio do Config Map. Mas isso não é um impeditivo, né? É só o comportamento que ele tem ali. Então, dependendo do tipo de aplicação que você tiver rodando ali, o tamanho da configuração, você vai ter que fazer um ajuste ali para que caiba dentro do seu config map ali o que você quer salvar para depois a sua aplicação utilizar. A gente deve ver isso quando estiver trabalhando com Prometheus, Grafana ali, né? Mas por enquanto isso não é importante agora. Bom, então você consegue passar ali valores via variável de ambiente, você consegue passar via volume, né? Então você vai passar as configurações de um arquivo e você consegue montar esse config map dentro do seu pod ali, e ele vai virar um volume e aqueles valores que você passou vai se tornar um arquivo para a sua aplicação ler. Pode parecer um pouco estranho agora, mas a gente vai ver isso na execução do nosso pequeno laboratório aqui, né? E lembrando, isso fica aberto, então não tem nenhum tipo de criptografia, segurança, nem nada do tipo, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque dependendo do que você for passar ali de configuração, for alguma coisa mais sensível, a gente tem outros mecanismos que a gente pode lançar a mão ali, né? Mas daí isso a gente vai ver mais para frente ali um pouco, lembrando que a parte de segurança do Kubernetes, a gente tem que pensar em camadas, tá? Então aqui simplesmente é configuração. Bom, mas como que é esse cara ali? Bom, aqui a gente tem o kind, tipo config map, o nome, namespace e o que a gente quer passar, né? Data ali, ó, a gente está passando um arquivo bruto de HTML ali para dentro dele e a gente está passando algumas variáveis de ambiente ali, onde a gente tem sempre chave valor. Aqui também, a diferença é que a gente está passando, né, mais coisas ali para dentro dele. E como que a gente usa esse cara? A gente tem aqui um deployment de exemplo. A gente já sabe como que o deployment funciona ali, certo? E aqui, ó, na parte de especificações containers, ou seja, você monta por container ali dentro, o nosso config map. Então a gente passando aqui de dois modos, ó, via volume, onde eu estou montando o volume ali com base no meu config map, e eu passo o caminho
que ele vai montar. Né? Então, ele vai pegar, ler os valores do config map e vai montar isso ali dentro do meu container. E aqui a gente está passando via variável de ambiente. A gente tem o nome da variável aqui e de onde está vindo o valor. A gente está passando como referência ali o nosso config map, onde a gente tem o nome do config map, config sistema. A gente tem aqui, ó, config sistema e a chave nível log. E aqui a gente tem a chave nível log, né? Então, assim, é bem simples da gente passar. A gente só tem que entender como que é esse comportamento. E uma coisa importante, imagina que você está ali no ambiente de produção, você altera o valor. Esse negócio vai reverberar ali, se for do tipo variável chave valor ali, né, variável de ambiente, ele vai reverberar aquilo praticamente na hora. E se aquilo vai surtir efeito ou não, né? Vai depender muito mais da sua aplicação do que o comando de você pegar, criar o config map, mandar aplicar e coisas do tipo, tá? Então, você tem que tomar cuidado ali em relação ao comportamento da sua aplicação, senão você vai pegar, vai configurar e falar, pô, o negócio não funciona, não sei mais o que, e fala, não. Você tem que entender também a aplicação com que você está trabalhando, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente vai subir o nosso laboratório de Minikube. Deixa eu abrir um outro terminalzinho aqui. E a gente vai começar a fazer uns exemplinhos ali, que é simplesmente aplicar esses caras ali e ver o comportamento disso sendo alterado. Então, a gente espera um pouquinho aqui o nosso cluster subir. Apesar de ser simples ali com o Docker, né? Eu acho que podia ser mais rápido. Ó, deixa eu executar o Metric Server. Vou subir o K9S. Beleza. Então, a gente tem aqui, né? Ó, todo mundo funcionando. E vamos lá. O primeiro que eu vou aplicar é o config map. Então, a gente simplesmente dá um apply no manifesto. Se tiver tudo certinho, ele vai criar na hora ali pra gente. E se a gente dar uma olhadinha aqui, ó, config map, tá ele aqui. A gente pode entrar aqui dentro e a gente vê os valores ali, como eu falei, tudo aberto, né? É legal que no cluster a gente vai encontrar sempre outros config maps ali. Então, vocês podem dar uma olhadinha e ver como que é configurado algumas coisas ali dentro do próprio Kubernetes, né? Isso é muito legal. Então, a gente vai pegar e dar um deploy aqui também no nosso deployment. E se a gente voltar aqui para pod, ó, veja que já está criando eles ali. E se a gente ver aqui, ó, environment, meu ambiente atual, log level e as montagens. User share, Nginx, né? Ou seja, ele está montando ali para gente o que a gente pediu do config map, né? Então, ele está tendo ali a variável de ambiente e a montagem ali, ó, vol config read write. Tá, então, teoricamente, tá tudo funcionando. Então, vamos dar uma olhadinha no localhost. E a gente vê aqui, ó, teste híbrido. Cadê? Deixa eu descer um pouquinho. Ó, teste híbrido, tá aqui. Ou seja, ele já leu o nosso arquivo que está dentro de um volume. Ó, e aqui, ó, a variável de ambiente também já está ali dentro do pod, né? Então, comunicou certinho. E vamos dar uma olhadinha no config map sistema. A gente pode vir cá kubectl edit para a gente editar, né? Então, provavelmente vocês devem abrir e inicializar com VI ou Vim. Eu recomendo mudar para Nano, que ele é muito mais simples, na minha opinião. E a gente vai editar aqui, né, o arquivo. Ó, e aqui, ó, Applied Configurations. Ó, vamos editar.
Eu quero editar, simplesmente isso. Beleza, editamos os arquivos. E agora, vamos ver o que aconteceu. Pô, o nosso HTML ainda está lá, né? E deixa eu ver minha variável de ambiente. Ó. E o que aconteceu? Vamos lá. Ó. Vamos verificar de novo. Em ambiente atual, produção. Uai, o que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha de novo. Ó, o que eu fiz aqui? Eu editei, né, a URL, a variável aqui do meu banco de dados. Eu editei meu arquivo. Vamos editar de novo. Ó, quero editar de novo. Será que vai aparecer? Agora eu quero que apareça. Uai, o que aconteceu? Não falei, pega e altera, e o negócio não altera? Tá, vamos lá. A gente editou o arquivo, porém, a gente ainda está com o nosso pod funcionando, né? Então, provavelmente, se a gente pegar, não façam isso em produção, né? A gente derrubar esses caras aqui, o que eles vão fazer? Eles vão pegar, subir, ler novamente e depois aplicar, né, dentro deles ali o que aconteceu, o que ele tem que ler e assim por diante. Será que isso é verdade? Ó, espera aí. Estou examinando aqui o nosso pod. Aparentemente normal, né? Tá, vamos dar uma olhadinha. Opa, ah lá, ó, já alterou, né? Então, provavelmente se eu pegar e executar o comando de curl aqui, ele também vai pegar e vai alterar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, em como que a gente lida com o nosso config map, como que está a nossa aplicação, porque a gente pode simplesmente pegar e alterar esse negócio e não vai aplicar ali na hora, né? Então, você tem que entender se você pode dar um restart na sua aplicação, se ela lida com esse tipo de coisa, né? Porque senão você pega, aplica ali a configuração e o negócio simplesmente não funciona. Não funciona porque tem algum problema? Não, mas porque a gente não entendeu direito ali o comportamento do config map em relação ao comportamento da nossa aplicação. Mas a gente viu que se pegar, alterar ali, né, os valores, a gente também tem que garantir que a nossa aplicação aqui, ela vai também aceitar essa alteração dos valores ali, certo? Mas tomem cuidado, porque se a gente tiver que fazer isso no ambiente de produção ali, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada de mexer. Mas para nós aqui, o importante é que a gente entendeu que podemos desacoplar essa parte das configurações das nossas aplicações sem precisar atacar isso dentro de uma imagem ali hard-coded e assim por diante, tornando mais flexível a nossa aplicação, tanto para desenvolver quanto dentro do Kubernetes ali, certo? E que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da gente configurar. Mas é aquele negócio, pega, testa, vê funcionando e depois você decide qual o caminho que você vai tomar. Então é isso, pessoal. O meu muito obrigado, deem like, compartilhem e a gente se vê ali nas próximas aulas. Valeu!